Galera, muito bem. Então na aula passada a gente viu na prática tipos de dados. Então a gente fechou a parte de tipos de dados por enquanto na nossa lógica. Beleza? Eu acho que a introdução que vocês precisavam aí para poder abrir a mente, vocês já tiveram. Agora é hora de fazer o bicho pegar, né? A gente vai entrar agora para algoritmos. Para finalizar a parte de lógica, a gente vai entender, né, que hoje tudo foi facilitado. Aí, como eu digo assim que tudo foi facilitado, todo aquele negócio que a gente estava vendo lá, olha só, aqui, de dados binários, dados octais, dados hexadecimais, isso aqui morreu, não existe mais isso. Programador hoje um programador de alto nível, ele só assim, eticamente precisa saber que isso existe, né? Mas na produtividade mesmo, na prática, ele nem precisa saber que existe, nem precisa saber como funciona. Interessante seria se ele soubesse, né, da mesma forma que um médico precisa saber operar só com bisturi e sei lá, e um álcool, né? A gente tem que saber viver também nas formas extremas, mas hoje o programador não precisa mais disso para poder resolver a vida. Hoje em dia o que a gente precisa em uma linguagem de programação são os tipos de dados aqui e outras coisas que nós vamos ver na frente. Então facilitou bastante. Aquele negócio de trabalhar lá com octal, com hexadecimal e binário morreu, não usa mais, né? Na verdade usa-se, mas são raros os casos, né? Só quem trabalha realmente colado no hardware que vai pôr a mão nisso, mas a minoria mesmo que vai trabalhar com essa parte mais árdua aí. E o segundo tópico é a lógica de programação hoje, né? Que é o que a gente estava estudando. A nossa lógica se baseia no detalhe passo a passo, nos tipos de dados e no sim ou não, né? Que não ficou tão claro, mas a gente vai ver no futuro. Fechou? Então vamos para a parte 18. Aí você deve estar perguntando, né, se o programa, que por exemplo a gente fez esse programa aqui, isso aqui é um programa, né? Esse programa aqui ele só imprime, ele dá um valor para as variáveis e imprime, certo? A gente escreveu ele como um texto, né? Você está vendo aqui que é um texto, mas aí esse textozinho aí, ele está escrito como texto, como eu acabei de falar. Mas ele volta em algum momento a ser binário para o computador entender ele, porque como eu disse para você, o computador ele nasceu entendendo binário e vai morrer assim, porque é a única língua que ele entende, não tem como a gente fazer ele aprender outra linguagem, né? O que a gente fez foi tapear aí fazendo traduções para outras linguagens para que facilitasse para a gente conversar com ele. Mas no final das contas ele fala binário e não tem o que fazer. Então, se a gente está escrevendo o código ali em texto, como que ele está recebendo em binário? Acontece que no ato aqui que a gente pega esse código e pressiona aquele F6, está vendo assim, esse F6, que a gente executa o Java, esse Java, que ele compila o código. Então esse código ele já fica inteligível aqui para o Java entender ele. E aí depois a gente dá esse Java aqui que executa o programa. Então, no momento que a gente faz isso aqui, deixa eu ver se vai sair aqui a console para a gente ver. Agora a console deu que não quer sair mais, né? Ah, tá aqui. Então olha só, você vê que ele começa aqui, olha, ele compilou, ele começa o processo. Na verdade foi essa parte de baixo aqui. Ele compilou, terminou de compilar, começou a rodar o programa, rodou o programa, imprimiu e finalizou. Então assim, nessa parte aqui que ele está rodando, essa parte que ele compilou, ele criou um código que é um código que a gente chama de bytecode, é um código pré-compilado. Ele não é um código binário ainda, mas é um código já inteligível para a máquina. E aí no processo de execução, o Java em si, ele pega esse código pré-compilado e transforma em binário puro. E é aí que a máquina vai entender, executar e trazer a resposta para a gente.
Então, o código que a gente escreve, esse código bonitinho aqui, que a gente está escrevendo ele, em tempo de execução, no caso do Java, ele é convertido para binário e então a máquina entende e retorna o resultado. Aí o resultado ele retorna em binário do mesmo jeito. Aí o Java pega esse binário e converte para texto de volta para a gente poder entender que foi esse true que ele soltou aqui. Ou até mesmo o nome que poderia estar imprimindo, né? Não importa o que estiver imprimindo. Em outras linguagens de programação, como o C, por exemplo, que é uma linguagem de programação mais primitiva, essa conversão de texto para binário ela não é feita em tempo de execução, ela é feita em tempo de compilação. Mas isso aí é detalhe, o importante é você saber o seguinte: a linguagem de programação ela é responsável por criar um tradutor que vai pegar esse texto que a gente digita e converter para binário, e em tempo de execução vai pegar de binário, a máquina vai falando binário e vai tornando texto para a gente. Então vocês veem que isso aí fica transparente para a gente nem vê acontecendo. O programador só precisa escrever esse texto bonitinho aqui, e aí a máquina, né, o tradutor, ele se vira aí pegando esse código e transformando em binário e vice-versa, ok? Sendo só curiosidade para você expandir um pouco mais ainda seu conhecimento. Passando para 19 agora, finalmente a gente entra em algoritmos. Então, algoritmo, o que é? Já vou até passar para frente. É basicamente isso aqui, ó. É armazenamento, ação, decisão, repetição. Isso é algoritmo juntamente com a outra coisa que eu não coloquei aqui, mas é isso aqui, mas juntamente com isso aqui, ó, detalhe passo a passo. Então, o algoritmo, ele é um passo a passo que a gente faz lá da lógica de programação, como por exemplo, aquele exemplo que a gente fez lá, aqui da aula 4, de comprar 3 ovos. Isso aqui é um algoritmo que a gente fez. E aí, você vê que esse algoritmo ele tem ações, ele tem armazenamento, olha só, ele tem 3 ovos, ele tem ação que é comprar, ele tem decisão. Que decisão que é? Só pode comprar se o dinheiro for suficiente. E tem repetição. Nesse caso aqui não tem repetição, só faltou repetição, mas os outros 3 atende bonitinho. Então o algoritmo ele é você pegar um caso, né, por exemplo esse caso de comprar os ovos, e dividir as partes dele em passo a passo e ver o que é armazenamento, o que é ação, o que é decisão e o que é repetição. A gente vai entender tudo isso. A gente já teve uma pequena noção aí, sem saber, na verdade, que era isso mesmo aí, né? Não é tão complicado agora, daqui pra frente, eu acho que cada vez vai clarear mais para você do que escurecer. Até então, eu acho que eu não tenho certeza, mas eu lembro mesmo que quando eu tava aprendendo lógica, pessoal, a coisa foi feia. Aprender lógica é difícil, porque você está saindo de um mundo muito assim, um mundo que você acha que é complicado, né? Que é o mundo humano aí, das ciências humanas, da matemática e tal. E quando você entra no mundo da programação, que você vê o que é feio mesmo, o que é complicado na vida. Isso aqui que é difícil, pessoal. Isso aqui é difícil. Mas é lógico, à primeira vista, quando você olha para isso aqui, você fala, caramba, dá até medo, né? Dá vontade de sair correndo. Mas é só de primeira. No momento que você quebrar a parede aqui desse obstáculo, facilita muito sua vida. É como eu sempre digo, para você achar que uma coisa é fácil, você tem que aprender uma coisa mais difícil. Aí sim você vai achar que ela é fácil, entendeu? É basicamente isso. Então, próximo vídeo a gente vai começar a falar do armazenamento, né? A gente até já sabe um pouco dele, mas a gente vai passar por cima dele de novo e aí a gente continua. Até lá.